Teste, fala aí meus devs. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, eh, ao curso do Day by Day Dynamics aí. Hoje, galera, eu vou falar aqui para vocês de uma tarefa que chegou para mim, que é muito comum aqui para os desenvolvedores, tá? Que se chama Data Job, tá? Para quem não sabe, dentro do Dynamics, normalmente a gente tem vários registros, vários registros mesmo armazenados dentro do banco de dados do Dynamics 365. Normalmente em empresas grandes a gente trabalha com leads, né, contatos, accounts, eh, oportunidades, tudo isso são dados, registros armazenados dentro do banco de dados do SQL Server, que roda por trás do Dynamics Dataverse, né. E hoje, a gente tem várias maneiras de dar update nisso em massa, certo? Uma delas é a nossa básica query, né, a gente pode rodar uma query para criar registros, atualizar registros, deletar registros. Outra maneira é você ir lá no front-end e atualizar os registros, isso também vai fazer uma alteração dentro do banco de dados. Outra maneira a gente pode ter que é o Power Automate, a gente pode utilizar o Power Automate para atualizar dados. Então, a gente pode rodar uma trigger manual lá e atualizar, tem um limite de 500.000 registros aí pela API, que não é muito útil para nós, né, que a gente lida com mais dados, mais informações. E, levando em conta o último caso, existe uma ferramenta que ela é muito útil para atualização de dados em massa, pela API do Dynamics, que é o SSIS, tá? O SSIS nada mais é do que eu não vou entrar muito em detalhes sobre o SSIS, tá, porque vocês podem pesquisar aí no Google, vocês vão ver aí como que instala essas porra aí, como que funciona, tipo, por trás dos panos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque o intuito aqui, como sempre, é mostrar para vocês como que as tarefas vêm para mim e como que eu tomo atitude para resolver essas tarefas, tá. Então, o SSIS ele é nada mais do que um último recurso. E qual é a vantagem de utilizar o SSIS? Por que que eu vou optar, nesse caso aqui, por utilizar o SSIS em vez de todas as outras opções que eu falei para vocês aqui? Porque, galera, basicamente o SSIS ele tem algumas vantagens, tá? A primeira vantagem é que você tem um software que ele é atrelado ao SSIS, que o SSIS nada mais é do que uma ferramenta onde você pode criar fluxos de atualização e manipulação desses dados, tá? Você pode criar ferramentas e fluxos através de caixinhas. Você pode fazer como um Power Automate da vida, mas é muito mais poderoso, porque você pode atualizar muito mais dados, muito mais informações com SSIS de uma forma muito mais rápida. Tudo isso porque o SSIS contém, além da ferramenta tradicional de conexão com uma API, ele existe uma ferramenta de conexão também chamada Kingsway. O Kingsway nada mais é do que como se fosse um add-in, é uma extensão, digamos assim, do SSIS, que permite você fazer uma conexão com o Dynamics 365, com o Dataverse, de uma forma que não tenha muita restrição de API, não tenha muita restrição de informações buscando, você não tem limitações como no Power Automate, que nem eu falei para vocês, de 500.000 registros, você não precisa paginar, é muito mais fácil você trazer esse número, esse volume de registros, porque você consegue realmente fazer grandes coisas com o SSIS. E nesse caso aqui, galera, ó, eu vou ler para vocês aqui a parte da description, tá? Teve uma história recente ali para, ó, se vocês verem aqui, ó, essa é uma história de usuário que ela já foi desenvolvida para identificar quem foi o qualificador desses leads e quando, tá? Já foi fechada essa user story, então
na descrição está somente para informação. Então, veja essa user story for background details, para você ver os detalhes anteriores que foram feitos nessa user story. O propósito desse ticket é para atualizar os valores de 2 novos campos criados no historical leads, nos leads, tá? Nos quais foram desqualificados before this change was the change was deployed, antes da mudança ser feita. Qualquer new lead records after the change will be taken care of by the new logic. Qualquer lead record que for desqualificado terá essa alteração feita por uma nova lógica. Não inclui essa aqui. Então essa aqui é só para rodar o data job, só para aqueles registros serem atualizados. E o que a gente tem que fazer? Ó, date and user when lead is qualified is captured on lead when new fields qualified on and qualified by respectively. Daí eu aqui ainda não tinha entendido. Aí eu vim para a parte 3, que é o acceptance criteria, que para mim é mais fácil de entender. Então, quando o data job for rodado, o que é esperado? Quando eu verificar um lead que esteja desqualificado, com status desqualificado, com a data de criação antes, com a data de desqualificação antes de 20 de 2 de 2024, quando o original ticket foi feito o deploy dele. Então, o Qualified By e o Qualified On Fields, que são dois fields dentro do lead, estarão populados com o Last Modified By, que é o usuário, e o Last Modified On, respectivamente. Ou seja, todos os leads desqualificados antes da data de 20 de fevereiro de 2024, todos esses leads que estão com status desqualificados, eles precisam sofrer, ou não sei se é sofrer, mas eles precisam fazer um update. E o que precisa ser atualizado são esses dois fields, esses dois campos, Qualified By e Qualified On. Esses dois fields precisam ser atualizados. E eles precisam ser atualizados respectivamente com o Last Modified By, que é um outro campo, e para falar nisso, o last não existe, é só Modified By, e Modified On, respectivamente. Logo, o Qualified By precisa estar populado com o Modified By, e o Qualified On precisa estar modificado para o Modified On, tá? Que é uma data, basicamente, e quem foi o usuário que modificou. Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui no SSIS, eu vou fazer a criação de um novo projeto, né? Eu vou botar o agora não lembro, cara, qual é que é qual dos dois, acho que é esse aqui. E o nome da história é 2970, então eu vou seguir o padrão aqui, né, dos projetos que já estão criados. O DCRM 2970. Vou dar um upload aqui. Aqui na aba de Control Flow, eu preciso criar o que eu vou fazer, né? Então, como eu vou rodar um fluxo aqui dentro, eu preciso criar um pacote aqui de Dataflow, aqui no Dataflow. Flow Task. Deixa eu me lembrar aqui como é que eu crio a Flow Task. Favorites. Aqui. Tarefa de fluxo de dados. E aqui dentro eu vou ter um source
que no caso são da onde que eu vou pegar a source, né? Obviamente é do Dataverse, que você pode ter muitas sources, como Excel, como outros servidores, como APIs, como eh, sistema de terceiros. Você pode conectar no que você quiser aqui. Essa é a vantagem do SSIS, tá? Para migração de dados. E o que eu vou fazer aqui? Um Dataverse Destination logo embaixo, tá? E vou conectar um no outro, basicamente. Eu vou precisar criar um Connection Manager aqui, para fazer a conexão com o Dynamics 365. Então, eu vou selecionar aqui CDS Kingsway, que é aqui, ó, Dataverse Kingsway, aliás, que é aquele add-in que eu falei para vocês. Originalmente a gente usaria esse aqui, dá para usar também, tá? E eu vou colocar aqui as informações, que é o Web API, o Auth, né, Authentication, e Client Credentials. E aqui eu vou colocar as informações que eu tenho aqui. Obviamente eu não vou compartilhar isso aqui com vocês. Vou colocar primeiro aqui. Aqui então, galera. Vou dar um OK aqui, dei um OK. E agora eu vou vir aqui no meu Destination. Eu vou selecionar a conexão que eu criei também. Eu vou precisar selecionar a tabela que eu vou estar atualizando, que no caso é a lead, né? Lead. E, além disso, eu não vou estar fazendo uma ação de create, eu vou estar fazendo uma ação de update, né? Nesses registros. Então, esperar um pouco aqui. Vou botar aqui update. Ele vai reclamar, na verdade, que eu não tenho o lead ID ainda. E ele está certo, porque eu não sei desse caso qual é que é o registro que eu vou atualizar. Então, na minha connection source, eu vou adicionar aqui primeiro, que é o lead, que eu quero buscar as informações, tá? Ele vai aparecer aqui uma opção para eu colocar um fetch, certo? Um fetch XML, que no caso é nada mais é do que um fetch, é isso aqui, para quem não sabe. Vocês provavelmente, se você está aqui, você já sabe o que é um fetch. É basicamente uma query em XML que o Dynamics entende na API para trazer as informações. E é isso que a gente vai utilizar para fazer essa busca dali dos campos, né? Então, basicamente, eu vou precisar de dois campos aqui, né? Que vai ser o primeiro, na verdade, já está ali, que é o lead ID, né? Tô com o notebook aqui, galera, porque eu tô viajando. E aí eu tô sem mouse, tá? Então tá meio difícil aqui. Mas vamos lá. Vou deixar um atributo aqui. Esse aqui são cada um desses attribute names são os campos que eu quero trazer lá da identidade, lá da nossa tabela principal, que é a lead, né? Então eu vou trazer o lead ID e eu vou pegar já eu tenho ele pronto aqui, eu tava só refazendo para vocês verem, mas eu já tenho esse fetch pronto para pegar ele. Beleza, galera. Peguei aqui o fetch. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, basicamente na tabela lead, né? Eu vou estar buscando essas informações, que é as únicas que eu preciso. No caso, lead ID, modified on, modified by, e esses dois campos qualified on, qualified by. Aonde, né, daí tem o filtro aqui, aonde o state code seja igual 1 ou 2, é, disqualified no caso, né, e o qualified on seja on or before essa data, né. É assim que vai ser o lead, o nosso fetch, né.
Agora esse state code aqui, eu vou só confirmar por que que ele tá é porque é quando o lead for qualified ou disqualified, tá? São 2 nesse caso. Então, é por isso que eu preciso do state code. Vou dar um ok aqui. E aqui na minha Dataverse Destination, vou selecionar a connection agora, e agora sim eu vou colocar o update. Eu vou colocar o lead aqui. O lead, obviamente, ele vai já mapear o lead ID que eu peguei lá. Então ele sumiu aquele erro, né? Que você pode configurar se você quer case sensitive, se você quer ignorar valores nulos, se você quer desabilitar plugins, auditing, para não ficar atualizando e enchendo o seu banco de dados. E aqui ele vai marcar os campos como eles estão no nome, tá? O qualified by vai ter que ir pelo modified by e o qualified on vai ter que ir como modified on. Modified by não tem necessidade de usar. Então, basicamente, são esses os caras que eu vou fazer, tá? Aí aqui eu vou renomear, né? Só para o próximo dev saber o que que eu vou estar fazendo com isso aqui, né? Get the modified part, get the leads qualified and disqualified before 2020, 2024. Não sei se eu posso fazer isso. E aí eu vou botar, acho que sim. E aí eu vou botar aqui adding, não, updating, modified on, não, tô atualizando na verdade os outros, né? Então é qualified by e qualified on. Qualified by and qualified on. E aqui eu vou rodar. E como eu quero ver quais dados ele vai me trazer, eu vou habilitar aqui o Data Viewer. Vou rodar em Dev para testar, obviamente a gente roda sempre no ambiente mais inferior, que não tenha dados sensíveis, né? E o bom, galera, disso aqui, desse SSIS, que ele contém também aí o Git, né? Como ele é código, ele contém o Git. Bom, ele não trouxe nenhuma informação, porque provavelmente em Dev isso não existe, tá? Eu já rodei em Dev. Mas, deixa eu trocar aqui para um outro ambiente para testar. Troquei aqui para o ambiente que é o UAT, que é o antes de prod, né? E eu vou colocar um max run aqui para ele rodar somente para 20, tá? Fetch top count equal 20. Acho que eu posso só botar count 20. Assim, daí ele vai rodar somente para os 20 leads, né? Não para todos. Vou dar um OK aqui. Se ele encontrar, né, na verdade, então ele vai, em vez de buscar todos, ele vai buscar só 20 para testar, ver se ele vai funcionar. Execute. Também não encontrou nenhum. Olha que interessante. Parece que ele só tem prod. Esse cara aqui. O que tá ok também, tá? Porque é esperado isso aqui. Que o Qualified On tenha poucos registros. Nesse caso aí são só 40. Eu criei isso aqui justamente para mostrar para vocês, tá? Como é que funciona. E é isso, cara.
Vou botar para trazer um aqui. Aí eu já alterei para produção. Só para ver se ele vai dar certo. Opa, 20 é um. E galera, para quem tem uma dúvida normalmente, né, no SSIS ele pode atualizar registros inativos? Sim, ele pode, tá? Já testei isso aqui. O lead, quando ele está qualificado, ele fica como inativo, o status padrão dele. Você não pode modificar via API, né? Mas o SSIS, o package, ele deixa você fazer isso, tá? Vou lá, rodar isso aqui, vamos ver se ele vai pegar pelo menos um. É para pegar, não pegou nenhum. Que estranho, muito estranho. Talvez tenha algum problema no meu fluxo, porque ele não está trazendo nada.